formação muito bonita. Hoje nem todo mundo veio de amarelo, mas tudo bem. Só queria deixar assim, uma informação útil. O Centro de Valorização da Vida, que é uma ONG que atende as pessoas que sofrem de doenças emocionais. O telefone é 188, é uma informação muito útil que a gente acabou não dizendo hoje. Então, se você tem algum problema, se você quer ajuda, o Centro de Valorização da Vida está aí para te atender. Entretanto, um serviço complementar ao Serviço de Valorização da Vida, se algum membro ou servidor estiver sofrendo com alguma doença, alguma angústia, entre em contato com a DHH. A instituição tem psicólogo, tem assistente social, e a gente vai dar todo o apoio para o colaborador do Ministério Público. Palestra de hoje, regulação emocional. Gostaria de agradecer primeiramente por ter aceitado nosso convite, doutora Monique Vargas de Pinheiro, psicóloga clínica com mais de 16 anos de experiência. Atuou como psicoterapeuta sênior no Departamento de Psiquiatria Comunitária da Infância e Adolescência e como avaliadora psiquiátrica no Hospital John Hopkins Bayview Medical Center em Baltimore, nos Estados Unidos. Doutora Monique, chegou a sua vez, receba uma salva de palmas na nossa palestra. Eu gosto muito de falar do que eu gosto de fazer. Então, na verdade, isso para mim é realmente um prazer estar aqui e poder falar sobre saúde, sobre cuidado, sobre saúde mental. E eu agradeço o convite. E também agradeço a disposição e a disponibilidade de todo mundo de vocês estarem aqui pela semana, para poder falar sobre isso, sobre campanhas como o Setembro Amarelo, que realmente fazem diferença. Eu acho que a gente, hoje em dia, já está num lugar bem melhor do que jamais estivemos, no sentido de conscientização, para realmente poder falar sobre esse assunto que ainda tem estigma, ainda é tabu, a gente ainda tem dificuldade de falar sobre como se sente, e são campanhas assim que fazem diferença. A gente está melhor do que jamais esteve em relação a poder falar sobre tudo isso, e ainda com muita coisa. Ainda falta muita coisa para a gente chegar no ponto onde a gente pensa sobre a saúde mental da mesma maneira como a gente vai ao médico para fazer checar renal, eu sou daquelas que falam, você já foi médico esse ano? Porém, a ideia é que a gente consiga pensar na saúde nacional. Que a gente consiga falar sobre saúde mental da mesma maneira como anteriormente a gente fala sobre eu fui médico. Sem dúvida eu agradeço quem vem ouvir, porque é assim que a gente dissemina a ideia de que quem precisa e não sabe direito aonde ir, como falar, em lugares assim que talvez podem encontrar dicas, e de quem escuta poder saber o que fazer. Porque não é fácil para quem sente um desespero, uma falta de esperança, e é difícil também para quem recebe isso, um familiar, um amigo, um colega. Né? Ontem vocês tiveram a oportunidade de, não sei se todo mundo pôde participar da palestra de ontem, mas antes de mais nada, a minha amiga, nós somos colegas de trabalho, de sócias não oficiais, mas a gente trabalha junto, eu e a Carol, e ela veio ontem justamente falar um pouquinho sobre mitos e verdades. Eu imagino que ela deve ter conversado com vocês sobre a ideia de
o que fazer a respeito disso. E eu vim falar um pouquinho sobre essa parte. Na verdade, é dar uma pinceladinha sobre uma questão específica de regulação emocional. A DBT Amazônia, a DBT Amazônia é uma... Mas nós somos... É uma iniciativa que surgiu de uma ideia entre eu e a Carol. A DBT, na verdade, é que uniu a gente. E a gente fica envolvida nisso e a gente acredita muito e resolveu nos unirmos aí em termos de conscientização, de poder dar informação de qualidade, baseada em evidência científica e de realmente tentar fazer a diferença. O que é DBT? Eu não sei se ela explicou necessariamente a sigla. Ela é uma sigla em inglês, porque a gente gosta de deixar algumas coisas em inglês, né? A gente assim, sou eu e ela. Significa Dialectical Behavioral Therapy, e em português é terapia comportamental cognitiva. Então a DBT, ela é uma abordagem terapêutica. Ela não é um protocolo, ela não é um questionário, ela não é um guia de como exatamente fazer, ela é uma filosofia junto com princípios científicos que desenvolveram estratégias para constituir uma abordagem com o principal intuito da cientista que desenvolveu essa abordagem de ajudar pessoas que chegavam ao ponto de considerar que talvez seria a melhor opção ou a melhor solução para o problema deles. Então, isso que a Carol também tinha comentado sobre a visão da DBT, onde chegar ao ponto onde a gente decide que viver não é mais uma opção, é uma maneira disfuncional de tentar regular as emoções que geram dor e sofrimento, e que geralmente a pessoa quer se livrar da dor. E pensando nisso, a Janina, que desenvolveu a DBT, ela começou a ficar preocupada porque todo mundo começou a falar para ela: poxa, mas se você vai estudar DBT, se você vai estudar suicídio, isso é bom, porque a maioria das abordagens entende que o suicídio é uma consequência de um transtorno, e se eu trato o transtorno, o que acontece? Os meus sintomas somem, né? Eu tenho uma gripe, eu trato a gripe, eu vou parar de ter nariz escorrendo, quer dizer, gripe a gente trata, né? Aguenta firme para isso. Mas se eu tenho uma infecção que causa dor, que causa mal-estar, eu tomo um antibiótico e, tecnicamente, os meus sintomas são assim. Só que esses sintomas não era bem assim. Eu podia tratar muita coisa e as coisas ainda continuavam, esses comportamentos continuavam aparecendo. Eu acho que eu estou explicando isso porque, apesar de eu hoje falar sobre regulação emocional, na verdade, todas as abordagens terapêuticas vão apresentar algum tipo de estratégia, um modelo para compreender as coisas e tentar ajudar aqueles que sofrem. Eu acho que é importante ressaltar que a DBT ela não é um protocolo de prevenção ao suicídio. Copiando um pouquinho as palavras que eu deve ter sido também, não há uma maneira de a gente prever, não há nenhum instrumento que preveja que alguém pode atentar contra a própria vida. O que a gente espera, vou perguntar se estão prestando atenção, vocês lembram quais são as duas coisas que fazem a diferença? Você não vai ser faz parte do estudo. O enxuta. Começa com fatores.
fatores protetivos e fatores de risco. A única coisa que mais próximo que a gente pode fazer é prestar atenção nisso. E é prestar atenção na questão de sinais, ainda que a gente não possa necessariamente se apoiar somente em sinais. Sim? Dando essa pincelada para vocês, explicando mais ou menos da onde eu e a Carol viemos e como que a gente entende essa questão, a minha proposta hoje é de explicar um pouquinho como que um dos fatores de risco para pessoas que podem chegar ao ponto de considerar morrer ao estado. Minha voz começou a falar já, não sei o que é isso. Desculpa, obrigada. Eu falo obrigada também para mim mesma, né? É ótimo. Uma das coisas dos fatores de risco é quando alguém apresenta um transtorno psiquiátrico, quando ela sofre emocionalmente, e dentre todos aqueles fatores, a gente vai pensar especificamente sobre qual o papel das emoções dentro desse contexto. Eu vou conversar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre as emoções, especificamente. Eu espero que a gente possa fazer a coisa um pouquinho mais interativa. Nossa manhã não ser tão devagar, Maria, só eu falo muito, eu sempre gosto de uma troca. Sobre como que a gente entende as emoções e o que de fato a gente pode fazer para regular as emoções. Depois eu vou falar um pouco sobre esse gerenciamento. Qual é o papel do gerenciamento das emoções nesse contexto? Mitos e verdades sobre as emoções. Quem aqui já ouviu alguma coisa que é daquelas assim, aberrações sobre emoções? Um exemplo, alguma coisa que ouviu na rua, ouviu em casa, ouviu na TV, aquelas coisas que eu já vi mãe conversando com criança em shopping, assim, que fala assim, engole o choro. Eu já falei isso pro meu irmão uma vez. Um dos meus maiores, eu tenho uma listinha, puta, graças a Deus, mas eu tinha meu irmão tacou sorvete na parede, ok? Criança, ele com uns 3, 4 anos de idade, tacou sorvete com aquele na parede. O que vocês acham que ele fez? A mãe entrou e falou, o que aconteceu aqui? Minha madrasta. O que aconteceu aqui? O que ele disse? Foi ela, para minha outra irmã, que na época era tipo pré-adolescente. Aí foi tipo, quando o quarto chorando. Aí eu olhei pro pequenininho, assim, a gente ele nasceu na Bahia a gente fala que é temporão, quando tem um espação de idade. Eu era bem mais velha, já estava lá nos meus 20 anos. Eu virei e falei, como é que é a história? Aí ele virou e ele falou, não, foi ela. E ele começou, foi ela. E ele começou a gritar desesperadamente. E eu fui indo atrás dele, como tipo, eu sou irmã mais velha, super me impor. E eu lembro de chegar no ponto que a gente ficou os dois perto dele. Eu encurralei ele. Olha que cena bonita. Uma mulher de 20 anos encurralando uma criança de 3 por causa de sorvete. Porque é uma das coisas mais importantes da vida, né? E eu cheguei para ele e eu falei, fala a verdade. Você está mentindo. Isso não é legal. Você tem que mentir. Você tem que falar a verdade. Aí ele começou a chorar. Eu olhei para ele e engole o choro. Naquela hora ele parou, olhou para mim e ele falou, fui eu que joguei o sorvete. E o meu coração ficou em pedacinhos. E até hoje ele está com tipo 26 anos, barba, está para casar. Ele olha para mim e fala, de novo você vai falar dessa história? Já disse que eu não lembro, sabe? Quantas vezes eu já pedi desculpa para ele? Quantas vezes
eu já passei pelo processo de pedir desculpas para mim, porque ele estava desregulado emocionalmente, como uma criança de 4 anos fica, chorando, gritando, e eu estava desregulado emocionalmente como um adulto fica, gritando, impondo, encurralando. Pensando nisso, eu acho que isso é uma coisa que eu vou falar no casamento dele sobre isso, com certeza. Só para deixar ele, né? A questão é, todos nós temos emoções. Verdade ou mentira? Quantas vezes vocês já ouviram alguém dizer, não estou sentindo nada? Tinha uma amiga que falava assim, meu coração é de pedra, com essa cara assim. Eu vivia chorando por causa dos caras, tal. Eu falava, não sei não, sobre essa pedra aí, pedra que chora. De qualquer maneira, emoções faz parte da vida de todo mundo. Né? Mas o que são emoções? Para que servem as emoções? Veio só para atrapalhar a gente? Quem aqui tem vontade de chorar quando fica bravo? Tudo bem, não vou expor todo mundo. Eu choro quando fico bravo. E quanto mais certa eu estou, quanto mais razão eu tenho, parece que pior fica. O negócio vem subindo, eu fico assim. Aí minha voz some, eu não consigo falar, mãe vem. Aí mistura minha vergonha, aí eu fico com raiva, com vergonha, a pessoa foi olhando para mim assim. E hoje, nessa atual fase da minha vida, as pessoas falam, mas você é psicóloga. Por que você fala desse jeito? Aí eu fico... Eu sou daquelas que só sabe o que dizer e dar uma boa resposta para a pessoa no dia seguinte. Eu vi que... Pessoal, que acorda no meio da noite e fala, eu podia ter dito. Eu perdi meu reloginho. Vocês vão ficar comigo até meio-dia. Mas tudo bem. Uma hora eu acho. De qualquer maneira, as emoções, todo mundo tem, e elas fazem parte da nossa vida. Elas interferem em como a gente age, em como a gente pensa. Às vezes elas também ajudam como a gente pensa. Tem alguém aqui que funciona melhor sob pressão? Não estou muito rápido. Eu vou ficar do meu lado. Quando acontecer alguma coisa, você passa o número. Tem gente que funciona melhor sob pressão. Então, as emoções, elas estão aí cumprindo seu papel. De uma maneira científica, emoções são manifestações biológicas. E é por isso que a gente diz que todo mundo tem emoções. Todo mundo tem cérebro? Todo mundo tem emoções. Por quê? Uma maneira que eu vi um cientista uma vez descrever sobre emoções, eu achei muito legal. As emoções são sensações dos nossos cérebros. Ele capta, por exemplo, se eu passar a mão no meu braço, eu vou ter um monte de neurônios que vão mandar uma mensagem para o meu cérebro para explicar que eu estou sentindo essa sensação, certo? Emoções não são diferentes. Elas são necessárias e evolutivas. Vou dar um exemplo. Medo. Uma emoção? Sim? Todo mundo já sentiu medo aqui? Direto. Todos nós, sabe quem também sente medo direto? Gazelas que vivem na África. Só que elas estão lá, né? Tipo, comendo o capinzinho delas lá, de boas e tal. Aí quem que aparece? O leão. Mas ela não viu o leão. Então ela está de boa ali, pensando, capinzinho que é bom, estou gostando. Então ela não fica pensando sobre
capim que ela comeu ontem. Quer dizer, a gente entende, mas elas não pensam sobre o dia anterior. E ela está lá comendo o capinzinho dela e aparece o leão. É na hora que ela vê o leão, o que acontece? O cérebro dela dispara e fala: gazela, corre! Como que ele manda essa mensagem para ela? Ativa lá do cérebro dela a parte reptiliana, que é uma coisa que eu, você, até os lagartos a gente compartilha, uma estrutura cerebral, que libera um monte de substância química que faz o meu coração bombear mais rápido, vai me dando oxigênio, porque eu quero mandar muito sangue para onde? Para as minhas pernas para correr, para os meus braços se eu precisar lutar. Ou ele desliga o meu cérebro e eu faço o quê? Já ouviu falar de gente que foi assaltada e desmaiou? Ou gente que aconteceu alguma coisa e ficou paralisada? E tudo isso, evolutivamente pensando, faz parte da preservação da espécie. Olha que engenhoso. E mais engenhoso isso ainda é o fato de que a gente não controla isso. Eu não posso falar. Agora. Do nada. Aí, National Geographic, corre a gazela, corre o leão, tudo assim, aquela coisa, o leão se cansa, o leão para, o leão vai embora. O que a gazela faz? Ela volta para o campo. Não se sabe na história de uma gazela que acordou no meio da noite falando: ai meu Deus do céu, aquele leão, pelo amor de Deus, ele foi horrível. Menina, você não sabe o que aconteceu. A gente tem que fugir, porque ali naquela área tem um leão. A gente nunca mais pode ir lá. Ou a gazela está lá comendo o negócio e começa a correr de repente. As gazelas não está bom, não tem ainda. O leão. Não rola isso com as gazelas. Mas quem tem essa habilidade? Quem tem a habilidade de estar andando na rua e de repente ser assolado por um ataque de pânico? Prazer, olhar um para o outro. Todos nós temos essa habilidade. As nossas emoções são ativadas por estímulos concretos, né? Uma coisa aconteceu, alguém está botando uma arma para mim, bem como as minhas emoções podem ser ativadas por memórias. As minhas emoções às vezes podem ser ativadas simplesmente porque eu tenho um desequilíbrio químico que acontece no meu cérebro. E o interessante sobre as emoções é que elas são temporárias. Alguém já ouviu outra pessoa virar e falar assim: se eu fosse médica de gazela e a gazela viesse no meu consultório gazelês e falasse que ela fica acordando no meio da noite, pensando no tal do leão que atacou ela lá quando ela estava, não sei aonde, na África, e que agora ela não consegue nem chegar perto daquele lugar, e que ela tentou mudar para o outro lado da África, mas lá também tem leão. Eu provavelmente daria um diagnóstico de quê para ela? Alguém arrisca? Olá, valendo um diploma de psicologia e psiquiatria. Síndrome do pânico, que é uma variação, uma subcategoria de um transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela é quando eu começo a ter muitas emoções, quando eu começo a ter muitas sensações de medo, ou uma sensação de... a palavra me fugiu agora. Quando eu tenho a impressão de que alguma coisa ruim vai acontecer o tempo todo. Né? Insegurança. Preocupação. Isso, preocupação. Essa palavra muito obrigada. Que eu tenho uma preocupação que acaba atrapalhando todos os as minhas atividades do dia. Né? Eu ia falar, da gazela, a senhora tem ansiedade, bora catar, existe aqui uma coisinha para a gente fazer, um conjunto de coisinhas para a gente fazer. Nós, seres humanos, somos iguais. Nós também somos diagnosticados com isso.
Alguém conhece alguém, para eu não ficar falando, levanta a mão quem tem, né? Alguém conhece alguém que chega e fala, eu sou ansioso. Rapaz, você não sabe, começou em 2003. É horrível. É o tempo todo, até no meu sono, horrível. Estou tomando banho. Ninguém tem uma emoção o tempo todo. Sabe quanto, eu não sei se a Carol falou disso ontem, quanto tempo dura uma emoção? Em média, 15 segundos. Só que quem tem ansiedade tem essas emoções sendo disparadas constantemente. A sensação da pessoa é de que está o tempo todo. Quer falar? Sim. Bom dia. Bom dia. Eu conheci, tem duas pessoas que eu conheço, uma delas me chama muita atenção, porque às vezes ela falando que está estudando, falando da ansiedade, ela falando que toma algumas coisas e tal, só que ela gosta muito de dizer, eu sou assim. Daí o William Douglas fala muito sobre programação neurolinguística, tentando conversar com ela, falou, olha, se você mudar, eu falei para ela dos parâmetros de alteração de padrões neurolinguísticos, e algo que me chamou a atenção em duas pessoas com quem eu convivo, é que parece que ela não aceita, não, mas eu sou assim, eu não posso, é como se ela se auto-sabotasse num nível hard, mas assim, num nível muito elevado, que eu não sei nem dizer, porque quando ela começa a falar a respeito disso, o corpo dela muda. Ela vai pra frente, isso aqui vai pra frente. O corpo dela, o rosto dela parece que tem uma carga emocional gigante, dantesca, e essa não aceitação de alteração de padrões me parece extremamente significativo no plano de crescimento. Parece que a pessoa não quer crescer. E esse óbice criado pela própria pessoa, no sentido, eu acho que seria uma forma de autossabotagem. Agora eu te pergunto, como lidar com uma pessoa que tem isso? É um nível extremo, tem que levar para o psiquiatra, colocar uma camisa de força e injetar remédio na força? Olha, tá todo conversa aqui. Falou camisa de força, porque se coçou aqui. Eu não sou contra a camisa de força, tá? Não? Não. Eu sou contra o uso indiscriminado de artifícios e estratégias terapêuticas que são úteis em determinados casos. Mas isso é outra palestra. Não, assim, Agora, a brincadeira, eu até forcei um pouquinho, porque eu quero dizer assim, parece que dá uma raiva. A pessoa parece que não quer mudar, não quer aceitar. a pessoa está falando que é ansiosa. Festival das emoções, baile das emoções, todo mundo se encontrando, né? Primeiro, assim, você viu meus slides antes, né? Você já avançou uns 3 slides aí que eu vou falar. Mas eu vou explicar um pouquinho, eu vou pedir talvez um pouquinho de paciência, porque eu vou falar algumas coisas e talvez eu responda a sua pergunta. Ok? Não? Imediatista? Assim? Na lata? Ansioso. Vamos regular as emoções e lidar com as ansiedades. Eu vou responder, se por acaso eu não responder, você não me deixa sair daqui sem responder, combinado? A questão das manifestações de ansiedade, ou a questão da pessoa falar que ela é ansiosa, e aí ele comentou alguma coisa sobre neurolinguística, essa compreensão, na verdade, assim, dependendo de abordagens, né, as pessoas vão ter diferentes explicações. Eu acho que, assim, a gente pode chamar de nomes diferentes, vai ser semântico o problema, porém, a gente está falando da mesma coisa. A nossa visão de nós mesmos faz diferença em como a gente reage emocionalmente, nos nossos comportamentos. Uma coisa que talvez é importante dizer na compreensão da terapia comportamental dialética é que a gente entende emoções, pensamentos, sensações e ações como comportamento. Só que tem comportamento que vocês veem eu fazer, que são as minhas ações, e tem comportamentos que vocês só vão saber se eu comunicar eles para vocês. São os meus pensamentos, por exemplo. Sim? Faz sentido isso?
questão da pessoa se ver como ansiosa, eu geralmente sou dessas terapeutas que pontuam quando alguém chega e fala, eu sou ansioso. Aí eu explico biologicamente como as emoções funcionam. E eu falo, cara, a gente vai ter que estudar o seu cérebro. Porque assim, se você é ansioso o tempo todo, isso é uma raridade. A gente realmente tem que ver alguma coisa especial aqui. Porque o ideal seria dizer que eu estou tendo um episódio ansioso. Talvez eu tenha vários. Tantos que eu não consigo trabalhar, que eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não consigo levantar da cama, talvez. Ou eu fico paralisado, ou eu começo a ter reações fora do meu controle. Sim? E eu acho que é importante, sim, esclarecer isso com as pessoas, porque eu também concordo com o meu linguista, não é a minha abordagem, mas eu concordo que faz diferença a partir do momento que a pessoa começa a se ver de uma outra maneira. É não tacar a mesma fogueira, sabe? A fogueira já está queimando, qualquer gravetinho vai fazer diferença. Se começar um fogo com um gravetinho, vai demorar para pegar. Mas se eu tenho uma lareira rolando, qualquer graveto mantém o fogo em alta intensidade. Mas por que então que a gente tem as emoções? Por quê? As nossas emoções vão direcionar o meu comportamento de ação. Ele organiza o meu comportamento. Ele vai virar, é a emoção que vira para a gazela e fala. Como que era aquele menininho que tinha para descer da ladeira, o menino fala, bate, não sei o que. Alguém já viu isso? Não? Assim que ele fala? Dali! Não é um negócio? Dali, com isso. O cérebro chega para casa e fala, Dali, vai, corre, garoto, que você vai morrer. Entendeu? As nossas emoções, eles direcionam. Para alguns, ele vai falar, tilt. E aí a pessoa diz, eu tive uma amiga, eu sou de São Paulo, acho que meu sotaque talvez tenha me pegado isso já. Eu tenho vários amigos, mas um em especial que passou por um festa relâmpago. E a primeira coisa que ela falava, quando ela falou, nossa, eu não acredito, você não sabe, eu fui sequestrada. Eu o que aconteceu a ela? Eu fiz xixi nas calças. Tipo, essa era a principal coisa que ela lembrava do sequestro. Eu falei, nossa, você é de São Paulo. Tipo, se esse para mim o maior problema é ser sequestrado. Eu fiz xixi nas calças. Mas assim, as emoções têm esse poder. Eu me comunico com os outros através das minhas emoções. Desculpa, como você chama? Eu? Márcio. Márcio, você comentou sobre, na hora que a sua amiga fala sobre eu sou ansiosa, o corpo dela. Sim. Né? Se eu, vamos fazer de conta que eu trabalho aqui, se eu chego aqui assim, vamos supor que tem alguém que se importa pra caramba comigo, o que você vai dizer para mim? O que está acontecendo? Bom dia. Eu estou com cara de quem está tendo bom dia. O que acontece é, as emoções também servem para ajudar a gente a comunicar alguma coisa. Eu estou mal, eu estou triste. Eu comunico para o mundo, mas tem gente que vai virar e vai falar assim, né? Tipo, a casa pegou fogo, aí a pessoa chega para trabalhar. Oi, eu não tenho de morar. Tem gente que faz isso. Porque as emoções influenciam os nossos comportamentos, mas nós também temos controle sobre esses comportamentos. Então a gente pode mudar a coisa de acordo com o que a gente quer. E uma coisa lindinha que as emoções fazem pra gente, e sinceramente, na minha opinião, depois vocês dizem se vocês concordam ou não,
É uma das coisas que eu acho que as pessoas mais não prestam atenção. É que as emoções comunicam coisas para nós mesmos. Eu trabalho em um consultório particular aqui, provavelmente 70% do meu trabalho é ensinar pessoas a prestar atenção na mensagem que a emoção está mandando para você. E a partir dessa mensagem, você escolheu o que você vai querer fazer com essa mensagem que foi passada para você. No caso da minha amiga ser assaltada, se eu vou sair dando chute em todo mundo que tentar me assaltar, se eu vou sair correndo. O que medo comunica para a gente? Alguém arrisca? Perigo. Medo é uma sensação cerebral avisando para a Monique que existe uma ameaça de perigo. O perigo é a minha vida. Acho que eu preciso fazer alguma coisa. Aí tá, perigo, todo mundo vai, não, beleza, eu fui, faço, eu fui soltado, eu vou fazer isso. Mas, e quando a pessoa conseguiu o cargo que eu queria? O que essa emoção diz sobre mim? E quando eu não paro de pensar em alguém muito mais do que eu deveria, ou talvez eu não, tipo, é o marido da minha amiga. Eu fico sonhando com ele. Eu começo a sentir umas coisas. O que é essas emoções? Tem emoção que a gente quer sentir. Você falou sobre uma das coisas, vou dar uma brechinha, você falou sobre o que a gente faz com uma pessoa que é ansiosa ou que tem vários episódios de ansiedade, o que a gente pode fazer. É uma coisa que a gente pode fazer para ajudar a pessoa a fazer. Medo é útil. Eu preciso me comunicar bem com o meu medo. Eu preciso ficar amiga do meu medo. Para daí eu poder utilizar todos os benefícios do meu medo quando ele vem em boa hora. Quando ele não é muito bem-vindo, eu convido o meu medo para vir comigo. A gente tem um ditado no DDT que é assim: é deixar o medo vir, uma sensação cerebral, e deixar ir. Abre a porta da frente, abre a porta de trás. Não convide o medo para tomar chá. Deixa ele. Porque para quem sofre com ansiedade é tipo, tá, obrigado, eu nunca mais vou falar com você. Acabei de te bloquear no Instagram. Tipo, você está falando tudo. Mas qual é essa famosa frase? Tá com medo, vai com medo? Tá com medo, vai com medo. Vai com medo. Talvez escrito. Vai com medo. Não, é isso da outra palestra. Sobre comer emocional. E sentimento? O que é sentimento? Emoção e sentimento é a mesma coisa? Emoção e sentimento é a mesma coisa? Mas a gente usa essas duas palavras como se fossem sinônimos, sim? Uma porque quando a gente tem sensações físicas ou emocionais, a gente usa o verbo sentir. E sentimento a gente também usa o verbo sentir. Aí é uma questão da área, eu estou falando alguém e falar, eu estou sentindo medo. Aí eu falo, você está falando aqui. Porque sentimentos são interpretações subjetivas que eu faço das minhas emoções. A pessoa que tem vários episódios de ansiedade, e aí eu acho que essa parte da interpretação vai fazer sentido, porque dependendo de como eu me vejo, da minha história, o que aconteceu comigo, os modelos que eu tive, o ambiente onde eu estou, tudo isso vai influenciar em como eu interpreto essas emoções que eu sinto. Faz sentido isso? Mais ou menos? Está me ensinando?
questão é, existe diferença entre as emoções e sentimentos. Emoções acontecem aleatoriamente ou estimuladas, e os meus sentimentos serão as minhas interpretações sobre isso que eu estou sentindo. Nossa, eu vou morrer. Isso é uma interpretação. Meu coração começa a bater forte, eu vou morrer. Curiosamente, meu marido é cardiologista. E a gente vive um consultório, que a minha sala é aqui e a sala dele é ali. Ah, beleza. Porque tem um monte de gente que vem no meu consultório e fica falando, eu tô sentindo uma dor, ligar o braço, eu vou morrer. Eu falo, tranquilamente, vamos aqui na sala do lado, a gente faz um eletro logo. Não é assim, mas... E da parte dele, quando ele faz um eletro, e a pessoa, tipo, eu estou encapando há 4 dias, entendeu? Aí ele vira e fala, então, cartãozinho, faz todos os exames, comprova que o coração está bom. Obrigado. Você é realmente um relógio. Ele achou um relógio. Essas interpretações que a gente faz, elas já são mais duradouras. E talvez por isso que faz parte de eu me ver como uma pessoa ansiosa e de eu mesma contribuir para que esses episódios continuem acontecendo. Sim? Emoções são mensageiros. Isso é provavelmente uma das coisas, daqueles 70% do povo que eu fico ensinando no consultório a ouvir as mensagens, provavelmente quando eu falo sobre isso, é quando eles geralmente depois me mandam uma mensagem de WhatsApp, tipo, fez total sentido aquilo que você falou. Porque se eu entendo o que as emoções querem dizer, não vai ficar mais fácil para eu avaliar se o que eu estou sentindo é realmente um fato, se é tipo gazela, se eu estou sentindo é porque o leão está aqui, ou se eu estou dando uma de ser humano. Me bota para a fraqueza e eu comecei a ter um ataque de ansiedade. Raiva. Não, medo, né? Ameaça ao meu bem-estar, que a gente falou. Raiva. Existe uma ameaça de que um limite meu ou um valor meu está sendo rompido. Uma coisa importante para mim está sendo rompida. Uma coisa além do que eu quero, posso ou acho que devo fazer. Tristeza é uma ameaça ou o fato de que eu perdi alguém ou alguma coisa que é muito importante para mim. Culpa. Ameaça de ter prejudicado alguém. Quem é que gosta de pedir desculpa sem parar? Ah, vá. Certeza que alguém já pediu desculpa, todo mundo tinha que pedir. Eu tenho uma amiga que tinha sarro de mim porque eu ficava assim, eu espirrava e falava, gente, aí ela, aí em um determinado momento ela, te pedi desculpa. Aí o que eu falei? Desculpa. E aí tem uma liçãozinha valiosa, qual é a diferença entre desculpa e sinto muito. Eu prejudiquei você, eu peço desculpas e tento reparar o prejuízo que eu lhe causei. Eu fiz alguma coisa que você não gostou, mas que talvez não tenha te causado um prejuízo, eu sinto muito que você tenha que passar por isso. Eu tenho uma filha de 4 anos. Aí, ela quer brincar o tempo todo. Só que a gente é daquele tipo de pai que dá banho, sabe? É ter que dar banho na criança. Aí manda parar de brincar para ir tomar banho. Aí ela, não quero. Aí o meu marido, cardiologista, chega e fala, filha, desculpa, mas a gente está na hora de tomar banho. Aí a mãe, chata, psicóloga, isso é uma interpretação, tá? Você está fazendo algum mal para ela? Está prejudicando ela de alguma maneira, dar banho nela? Porque olha a mensagem que eu fico passando para minha filha, se eu fico pedindo desculpa cada vez que eu tenho que tirar ela de fazer alguma coisa, para fazer alguma coisa que é bom para ela. Tomar banho é importante. Quando eu moro em Manaus, como que eu posso comunicar para minha filha que eu reconheço que está sendo difícil para ela parar de brincar? Eu sinto muito que você tem que parar de brincar. Agora é a hora de tomar banho. Você quer levar um brinquedo? Chuveiro? Chuveiro é um festival.
criança banhada com o banheiro arrumado. Enfim, não vou passar por todas essas emoções, mas eu vi que umas pessoas tiraram foto de vocês passam. Agora, danadinha essas emoções, né? Eu sei que o meu tempo já está curto, eu vou correr um pouquinho, mas eu preciso de 3 voluntários. Um de cada vez, gente, calma. 3 voluntários para virem aqui. Não é para falar. Quer dizer, envolve falar um pouquinho, mas eu não vou chegar a falar qual foi o pior trauma da sua vida. Não. Venha. Venha. Mais um. Vamos, gente. Aê! Aê! Essa é uma atividade que eu faço. Olha, diz muito o que as pessoas acham e interpretam quando eles veem uma garrafinha de água. Eu sempre conjurei. Essa garrafinha fala que vai jogar água. Como que eu explico? Não sei, pode ser. Já ganhei meu dia, acho que. Já ganhei meu dia. Ele falou sinto muito. Eu pedi desculpa quando ele falou sinto muito. Como que eu explico para crianças, adolescentes e, na minha teoria, se você consegue explicar para uma criança, para um adolescente, qualquer adulto consegue entender. Como que eu explico emoções para eles? Nós somos como garrafas de água. A garrafa de plástico, ela é o nosso corpo. O líquido que está dentro, nós somos constituídos por, sei lá, eu tive essa aula na pós-graduação de semana, 70% de água, sei lá. Nós somos constituídos de água, então os meus sentimentos vão ser representados aqui, as minhas emoções. Ok? Só que a gente estava falando que a gente faz interpretações das nossas emoções, baseado no que a gente pensa, no que a gente faz, no ambiente que eu estou, nas coisas que acontecem comigo. Eu vou pedir para que vocês me digam, assim, 3 coisas que vocês fizeram hoje de manhã, que é acordar e chegar aqui. E à medida que a gente vai falando, a gente apaga a nossa garrafa. Por que tudo influencia as nossas emoções? Acordei meus filhos. Peguei uma correspondência na portaria. Vai que é aquela carta que está esperando de mandar. Só um pouquinho, você vai. É longe essa caixa de correio da sua cama? Não. Peraí, cara. Tem uma caixa de correio que vem. Mas vai chacoalhando. Eu comi. Comer. Cara, comer faz. Mexe com a gente. Pode chacoalhar. Mais alguma coisa? Passei essa coisa. Passar o café, não sei, de repente. Um pouquinho, isso já fala o cheiro do café. Boa, boa. Mas mexe com a gente. Na padaria. Tomei banho. Tomar banho? Para minha filha é um estresse, pensa aí, menina, como é que é? A vida acontece com a gente. A gente pensa em estresse, eles falaram de coisas corriqueiras do dia a dia, não? A gente fala da vida, a gente fala de estresse, fecha a cara aí. Porque respirar é estressante para a gente. A vida acontece com a gente o tempo todo. Coisas acontecem, a gente está recebendo estímulo o tempo todo. Só que, num determinado momento, as coisas ficam demais. E aí, o que acontece? O que a gente faz com esse monte de emoção? Como é que está a garrafinha? Quer cair? Segura. E se continuar chacoalhando, o que vai acontecer? Deixa o sol do meio-dia, sol mais ou menos. Uma hora abre. Ou a gente abre, ou abre sozinho. Eu vou pedir para vocês abrirem a garrafa de vocês. Só vem um pouquinho mais.
respinga nela, no chão, em mim, em quem tiver. Esse é a prova d'água. O outro ficou na privada do chão. Esse é a prova d'água. As nossas emoções, elas vão para todos os lados. Alguém percebeu alguma coisa diferente dos nossos participantes? Dois filhos são dois, né? Dobrado, tinha que ter dado as garrafas. A garrafa dele. Vazou? Só pra não? Ele abriu e bebeu. Como assim? Como que abre uma garrafa? Eu não sei se vocês prestaram atenção em como ele abriu a garrafa. Ele é muito. Mas esse aqui tá mais dele. Quando estoura. Eu explico para os pacientezinhos e pacientezões de que terapia é abrir a garrafa devagarzinho. Eu solto e fecho. Eu solto e fecho. Eu estourei uma garrafa. Uma vez um adolescente chegou para mim e falou: eu abro dentro de uma pia bem funda. Aí eu pensei rápido, Monique. Daí eu virei e falei: aqui no meu consultório é a pia bem funda. Aqui você pode explodir. Que a gente junta e limpa. Como ninguém vem nas minhas palestras e se molha e sai de mãos vazias, eu agradeço a participação de vocês. Pode sentar, obrigada. Bem, não preciso pedir desculpa, você não me prejudicou. O que dificulta a gente conseguir controlar as nossas emoções? Ou controlar como que eu vou lidar com as minhas emoções? Podem ser fatores biológicos. A DBT, hoje a gente tem os avanços tecnológicos científicos que realmente ajudam a gente a ver que pessoas que, por exemplo, são diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline, que eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas se alguém conhece, geralmente as pessoas que são diagnosticadas com esse transtorno acabam tendo vários comportamentos de várias ordens bastante desorganizados e prejudiciais, e de que o fator biológico tem um papel significativo. Como que eu sei disso? Enfia a galera dentro de máquina de ressonância magnética, a parte do cérebro que identifica e reage às emoções é mais rápida, é mais intensa e demora mais para reduzir a atividade. Simples assim. Nasceu assim? Nasceu assim. Sim? Falta de habilidades. Talvez eu seja assim, e por eu ter essas emoções desse jeito, eu não consegui aprender estratégias que vão me ajudar a abrir a minha garrafa de forma mais controlada. Veja que eu não controlo a água. Eu não controlo. Alguém aqui já estava tipo, pode falar, ter a vida? E alguém chegou e falou assim: deixa disso! Para com isso! Aí o que a gente não pode fazer? Dá mais raiva. Né? Tipo, pô! Aprendeu rápido, olha lá. A gente não controla o que a gente sente. O que a gente controla? Pensamento? Não pense num elefante cor-de-rosa. Vocês estão pensando o quê? Eu falei para parar de pensar no elefante cor-de-rosa. O lance dos pensamentos, é interessante você falar isso, é porque a gente não controla os nossos pensamentos, mas a gente joga com os nossos pensamentos. Se eu quiser parar de pensar no elefante cor-de-rosa, eu penso em quê? No azul. E eu vou ficando pensando no azul e aquele rosa vai ficando lá para trás. Agora, 100% do meu controle eu tenho nas minhas ações.
Só que às vezes as pessoas são tão biologicamente sensíveis que elas não conseguem aprender, ou às vezes elas sabem as habilidades. Funciona super bem na escola. Tipo, o professor fala a mesma coisa que a minha mãe. Eu não tenho vontade de matar o professor, mas eu quero ser o aluno quando ela fala comigo. Eu tenho habilidade, mas eu não sei usar em outros ambientes. Reforço comportamental e emocional. Eu usei de um reforço, eu dei chocolate para quem veio aqui na frente. Eu aumentei a chance de que na próxima palestra, seja lá quem for fazer a palestra, talvez se estiver aqui na frente, talvez eles vão se dispor. Acho que vocês não foram reforçados o suficiente, foi difícil, hein? Seguir alguém para mim. O que é um reforço emocional disfuncional? A minha filha está lá chorando. Ai, mãe, eu vi que sentou do lado da Mariazinha na escola. Ai, tudo bem. Ai, filha, deixa disso. Ai, deixa, não está pensando no Joãozinho, deixa o Joãozinho para lá. Ai, mãe, não, olha, agora, deixa aqui, fazer o almoço, tá? Ai, mas o Joãozinho. Ai, o Joãozinho. Ai, eu não aguento. Eu vou correr, eu não consigo ver seu Joãozinho, eu preciso dele. Vamos ver o que a gente vai fazer, deixa eu te abraçar, deixa eu fazer. Eu estou reforçando reações exacerbadas às emoções. Quando a minha filha quiser me falar sobre alguma coisa que incomoda ela provavelmente vai aprender que ela tem que reagir desse jeito. Para eu prestar atenção. A culpa é minha que ele está prestando atenção? Não necessariamente. Talvez, perder um namoradinho quando você tem 7 anos de idade, porque eu não falei a idade, né, da minha filha aqui. Dessa filha imaginária que eu criei agora. Quantos de vocês pensaram numa adolescente? Quando eu estava contando a história. A turma foi falando, senta aí agora para esse negócio na rua. Ela falou que ela quer casar com não sei quem é. Eu falei, meu filho, sai daqui se quiser. Desde que te faça feliz. E de que faça você se sentir identidade. Enfim. Irritabilidade dificulta, né, a forma como emoções afetam a maneira como eu regulo as minhas emoções. Sobrecarga emocional. Eu tenho que fazer muita coisa. Mitos emocionais. Você não deveria se sentir desse jeito. Olha o choro. Menino não chora. Para com isso, que besteira. Colocar para fora vai fazer você se sentir melhor. É um mito? Mas não ficar falando, falar não é a melhor solução. Mas é importante saber para quem que eu estou falando, o que eu estou falando e aonde que eu estou buscando ajuda. Sim, se você está nesse ponto de desespero, a minha mensagem é fala para qualquer pessoa. A chance de você receber ajuda vai ser se você falar para alguém que sabe o que fazer. Sim? Porque tem gente que vira e vai falar, poxa, eu quero morrer, eu não quero mais estar nesse mundo. Sabe do que você precisa? De uma balada. Bora pegar todos, vai ser ótimo. Aí, ou pegar todos, isso também pode ser um problema. Enfim, demonstrar emoções é sinal de fraqueza. É muito interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a Brené Brown, que é uma cientista que tem um programa no Netflix falando sobre coragem, eu recomendo para quem quiser assistir. E ela fala sobre o quanto ser vulnerável exige coragem. Tem gente que vira e fala que ser vulnerável é o oposto de ser corajoso. Você precisa ter. Eu ia falar um negócio da palavra. E está sendo transmitido, né? Você precisa ser muito corajoso. Como que eu modifico as minhas emoções, as minhas respostas emocionais? Eu checo os fatos. As minhas emoções me mandam uma mensagem, mas eu preciso checar se isso de fato
é algo possível ou não. Possível não, desculpa. Se é algo que está acontecendo ou não. Como que eu faço isso? Na BBT a gente tem um negócio chamado mente sábia. É um conceito que todo mundo consegue identificar que todo mundo tem mente emocional e mente racional. Não tem gente que vira e fala, ai, eu sou guiada pelas minhas emoções, eu sou de signo. Não estou te falando de mim, eu leio horóscopo de vez em quando, mas eu só gosto daqueles que falam coisas boas. Tem gente que se sente mais emocional. Tem gente que se sente mais racional. A minha amiga, uma coração de velho. Né? Ah, é? Horóscopo com ele. O que é a mente sábia? A gente parte do pressuposto na DBT de que todo mundo tem mente sábia. Todo mundo possui uma sabedoria interior, um instinto. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de crença para crença, o que for. A ideia é de que todo mundo tem mente sábia. A diferença é se eu escuto e me comunico com a minha mente sábia. E qual é o papel dessa mente sábia? É ela fazer a interligação entre o lado emocional e o lado racional e emocional. Por exemplo, se eu quero fazer compras no supermercado e o meu objetivo é economizar dinheiro, mas eu acordei às 5 horas da manhã, tomei um copo de café, é 12:30 e é o único horário que eu tenho para fazer compra. Qual é a chance de eu chegar no caixa e começar a chorar? Eu morrendo de fome, eu quero economizar dinheiro, eu vou fazer compra justamente nesse momento. Você pode fazer isso? Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que vai ser difícil. Minha mente sabe, ela vai ter que trabalhar pra caramba para puxar minha mente emocional e ficar lembrando, olha a viagem que você está fazendo no ano, gasta dinheiro. Se eu estou pedindo a alguém em casamento, eu quero me declarar o amor da minha vida. Eu quero fazer isso com uma conta matemática ou eu quero deixar as emoções lá para a garrafa? Faz sentido isso? A minha mente sábia vai fazer essa comunicação. O exercício, e aí dentro da DBT a gente ensina várias estratégias para a pessoa poder se comunicar com essa mente sábia, que vai ajudar eu a entender como eu estou me sentindo e aceitar isso, e saber o que fazer de forma efetiva. Isso é, o que eu quero, quais são os meus objetivos. Uma vez que eu checo os fatos das minhas emoções, a gente tem tipo um esqueminha que diz: a minha emoção, ela condiz com a situação? Eu estou sendo assaltada, estou morrendo de medo, meu coração está batendo forte, eu estou com medo. Condiz? Condiz. É efetivo o que eu quero fazer? Eu quero sair correndo. É efetivo responder de acordo com a emoção? Se eu estiver dentro de um carro em movimento, abrir a porta e me jogar do carro, é muito efetivo? O cara está 100 km por hora? Talvez não. Certo? O que eu tenho que fazer? Ação oposta. Fica quieto. O povo fala, o cara veio te assaltar, entrega as coisas. Né? Reduz a chance da coisa ficar pior. Eu cheguei no trabalho e fulano não falou comigo, alguém que eu gosto não falou comigo. Aí eu acho que a pessoa me odeia, tenho certeza que ela está arranjando para eu ser mandado embora. Eu quero ir lá gritar com ela, no meio do trabalho, eles trabalham fulano, o que você comigo não. É efetivo responder de acordo com essa emoção, mesmo no meu trabalho? Eu vou ser mandado embora, não é por causa dela, né? Não é, eu faço ação oposta. Vou dar um exemplo de ação oposta. Ação oposta é eu fazer alguma coisa que vai contra o que eu tenho vontade de fazer. Sim? Pode todo mundo levantar a mão? Todo mundo, por favor. Dá um tchauzinho para mim. Vou puxar. Vocês estavam com vontade? Vocês estavam com vontade de dar tchau para mim? De levantar a mão? Mas vocês fizeram mesmo assim. Nós temos a capacidade de fazer coisas
mesmo que eu não tenha vontade. Agora, quantos de vocês não foram na academia porque não estavam com vontade? Não, eu só vou na academia quando eu tiver vontade. Eu tenho que trabalhar a minha vontade de querer ir na academia para ir na academia. Acabei de me alugando vocês. Todo mundo na academia. Solução de problemas é uma outra estratégia. Eu tenho um problema, como que eu resolvo? Eu chequei os meus fatos, eu vi que eu tenho um problema, eu determino qual é o meu objetivo, que esse problema está atrapalhando, eu faço um brainstorming, que quer dizer, pense em todas as opções possíveis. Eu lembro que um dia eu estava fazendo esse exercício ensinando para os adolescentes, em grupo, e aí eu falei, vamos pensar em todas as opções. Aí eles estavam bravos lá, era um grupo de... estavam bravos com o professor, no negócio. Aí todo mundo falou, achei que o professor... Aí eu falei, no brainstorming não tem julgamento, qualquer coisa vale, tudo é jogo, bora, qualquer ideia. Aí eles, diz que o professor, faz não sei o quê, né, quebra o carro dele, blá, blá, blá. E eles estavam falando, né? E eu, vai. Aí eles, não, aí tem sempre, não, vai conversar, ponderadamente com o professor, explica o seu lado, tal, não sei o quê. Aí eu virei e escrevi, marca o professor. Aí todo mundo, poxa, Monique, que isso, que agressividade. Aí eu falei, cara, aqui tudo. Por quê? Qual é a próxima etapa? Eu vou escolher o que funciona, o que eu acho que vai funcionar mais de acordo com o meu objetivo. Sim? Talvez matar o professor não seja realmente muito. Mas eu quero que ele suma da face da terra. Tá, mas você está bem também, né? Você está preso por resto da sua vida. A gente está comigo. Prós e contras, eu vou pesar. Se eu ficar em dúvida entre duas opções, qual é a opção que pode me trazer mais próximo? Existe uma maneira de fazer isso, é uma outra estratégia que a gente ensina. Escolher colocar em prática, avaliar o resultado. Não deu certo, eu volto para cá, olha só, eu não preciso fazer tudo de novo, eu não tinha 10 mil opções. Vai ver que eu chego à conclusão que eliminar o professor é uma boa ideia. Ou será que sair da escola? Outra maneira, reduzir a vulnerabilidade emocional. Então, aquelas são estratégias que eu faço quando eu estou numa situação. Eu não sei se está respondendo aquela pergunta que você estava falando, porque eu posso fazer essas coisas com a pessoa. Eu posso ajudar ela a ir no terapeuta, que vai ajudar a ensinar essas estratégias para ela poder trabalhar isso. Uma coisa que eu falo para os meus pacientes, não espere a crise para você colocar a sua estratégia em prática. Essa solução de problema, eu posso treinar ela nas coisas mais corriqueiras e banais do meu dia a dia. Prática leva a excelência, não é isso que dizem? É assim, não adianta eu querer usar a habilidade, olha, essa habilidade vai ajudar você a não querer se machucar, não querer se matar, mas eu só vou usar isso na hora que eu estou com vontade de me matar. Vocês lembram que para regular as emoções, outras emoções atrapalham? Talvez a minha irritabilidade, talvez os meus pensamentos, talvez o meu ambiente, nada disso favoreça para que eu consiga colocar essas estratégias em prática. Quais são as outras coisas que eu faço antes de eu estar em crise? Coisas que eu vou trabalhando para ajudar para que eu não tenha problemas para resolver. Eu acumulo emoções positivas. É ter o meu cofrinho de felicidade. Quando a gente tem uma poupança de dinheiro, para que a gente guarda dinheiro na poupança? Para na hora que precisar, na hora que o bicho apertar, né? Eu faço isso emocionalmente. Eu acumulo me sentir bem, para quando eu não estiver me sentindo bem, eu puder pegar de lá. Eu me lembrar. Talvez eu me sinta tão bem que as coisas que me deixam mal, sabe? Construo maestria, é o que eu falei, eu pratico as coisas que me favorecem. Até eu ficar muito bom. Eu antecipo situações emocionais. Gente, eu vim de casa até aqui treinando essa palestra no carro. Não importa quando eu já estourei, já me mandaram. O próximo passo acho que é desligar meu microfone. Antecipar situações emocionais é a gente praticar.
coisa me deixa... Eu gosto de falar do que eu gosto de fazer, eu falo pra caramba, mas eu fico nervosa quando eu venho fazer a apresentação. Eu sei disso sobre mim. Adianta eu querer não ficar nervosa? É melhor aceitar que eu fico nervosa, que eu vou errar uma palavra, que minha respiração não vai ficar direito. Cuidar da mente do corpo. Eu cuido de mim, de como eu me sinto. Eu faço exercício porque todo médico, não é que eu sou mulher de cardiologista, não, todo médico vai te dizer: se você cuidar do seu corpo, a chance de você cuidar aumenta. E eu procuro ajuda. Marlon falou sobre o CVV. CVV, só vou esclarecer uma coisinha que talvez pode ser interessante. De fato, se uma pessoa tem vontade de morrer, ela pode ligar para o CVV. O CVV não é terapia. O CVV não vai fazer terapia e usar necessariamente essas estratégias. Na DPT, quando o paciente apresenta esses comportamentos, nós, terapeutas, oferecemos, faz parte do programa, nós oferecemos o que a gente chama de coaching telefônico. Que significa fazer o quê? Você me liga porque você está prestes, você está numa crise, mas a gente sabe que a gente quer manter você vivo e quer manter você intacto. Você me liga para eu ajudar você a pôr as estratégias em ação. Não adianta você me ligar depois para falar que você já fez alguma coisa, que já me machucou, já fui lá e bati no marido. Eu vou falar: bom, você já resolveu o problema. Então a gente conversa na próxima sessão. Tudo bem, eu falo desse jeito, um pouco mais carinhosa. De qualquer maneira, é essa a mensagem. Sim? Vocês sabem qual é o maior índice de... O que as pessoas querem quando elas ligam no CVV? Qual é o principal motivo que leva as pessoas a ligarem no CVV? CVV é Centro de Valorização da Vida. Solidão. Pessoas ligam porque não tem com quem conversar. Esse é disparado o maior índice das ligações do CVV. Então, eu recomendo o CVV, mas é importante explicar isso. O CVV não substitui terapia. Procurar ajuda. Esse é o símbolo da psicologia. Você não está sozinho. Grupo de ajuda é uma maneira de você mandar uma mensagem. Grupo de ajuda é um lugar onde eu vou e eu sei que tem muita gente passando pelas mesmas coisas que eu. Aceitar a realidade como ela é. Eu não tenho familiar, eu não tenho amigo, só tenho CVV para conversar. Aceitar a realidade como ela é não significa que eu nunca vou fazer nada para aprender a fazer amigos. Significa que eu preciso aceitar que nesse momento isso é um problema. Isso é aceitar a realidade como ela é. Não é resignação, pendurar a chapeira e tudo bem. É aceitar que isso é um fato, isso está acontecendo. O que eu posso fazer a respeito disso? Aceitação é a etapa necessária para a mudança. E saber que há esperança. Às vezes isso está dentro da gente, às vezes as pessoas precisam disso dos outros. De novo, respondendo essa pergunta, é dizer para a pessoa: eu me importo com você. Não é um se mata porque, olha, se você se matar, você sabe o que vai acontecer com seu pai? Você vai acabar com a vida do seu pai. Tem gente que fala isso porque acha que de repente, e às vezes esse tipo, essa estratégia punitiva, às vezes até dá um resultado imediato. Mas é graveto na fogueira. Eu ia ficar muito triste se você não tivesse no mundo. Eu realmente me importo com você aqui. Eu quero te ajudar. O que você precisa de mim? Porque tem gente que precisa de ajuda, nós vamos no terapeuta. E quer saber, vamos, bora lá na sala de terapeuta, vamos conversar, que a gente vai chamar seus pais aqui e a gente vai resolver essa toda. Tem gente que a gente tem que falar: o que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes as pessoas sabem que elas precisam. Às vezes pode ser algo simples como um abraço. Muito obrigada. Eu não sei se vocês têm perguntas ou se eu comecei a correr para trabalhar.
O Marlon, acho que ele já teve uma síndrome nervosa lá fora, eu estourei o tempo. Eu realmente agradeço a presença de todos vocês. Uma pergunta, eu respondi as suas perguntas. Respondeu. Obrigado. Só tenho uma filha, só tenho 4 anos. Assim como a dor física ela é necessária, né? Porque aí você vai tomar uma medida para alguma coisa que o teu corpo está sinalizando, né? Eu imagino, as emoções têm esse mesmo papel, né? Seja positivo ou negativo. Se forem negativos, você vai tomar uma medida para trabalhar isso aí, né? Então, eu não sei também se, no meu caso, por exemplo, eu não estou irritada, sem paciência, né? Mas eu acho que dizem que os hormônios, o normal, né? E aí, como trabalhar isso, que é uma luta, né? Com o hormônio, com a emoção, um monte de coisa misturada, né? E aí, tem coisa que vai ser tentativa e erro. Eu acho que um passo fenomenal é de você perceber que você sente isso. Isso é muito relativo. Isso é outra coisa que a Carol deve ter falado isso várias vezes. Não. Porque sim, hormonalmente pode afetar o nosso humor. Os hormônios podem afetar o nosso humor, a sua irritabilidade pode ser decorrente disso. Pode ser uma combinação de fatores. Eu estou passando por essa mudança hormonal justamente na época que aconteceu isso e aquele outro. Né? Eu acho que o exercício de eu virar e falar, poxa, eu estou irritada, porque tem gente que percebe isso porque alguém chegou e falou, pô, você está tipo, ela é. Ou às vezes eu percebo. Não sei se você já viu ou já leu, tem um livro que me indicaram, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Amo! Show! Aquilo que eu falei para vocês de mim, sabe, é que eu não quis me prolongar no negócio. O próprio livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, a gente não pode falar tanto. Ele é um blogueiro, na verdade, que escrevia passagens assim sobre a vida e ele fala muito sobre essa coisa da aceitação, aceitar o que tem que ser aceito e a mudança, que a aceitação leva à mudança. A mente sábia é a parte, uma das estratégias que ele também fala, é sobre mindfulness, ou atenção plena, ou tem gente que associa diretamente com meditação de forma laica, que é uma das estratégias dentro de mindfulness, realmente. Como essa comunicação que eu faço comigo mesmo, no sentido de saber quais são os próximos passos que eu quero dar em prol daquilo que eu quero. Quero estar mais tranquilo, porque a minha irritabilidade pode estar me dizendo que eu tenho que falar lá em casa com o meu vizinho que eu não estou gostando da barulheira que ele está fazendo na reforma dele. Eu preciso da minha irritabilidade para dizer que eu não aguento isso. Então, assim, é tomar cuidado para a gente não querer. Eu acho que também, eu sinto muito, eu acho que eu também me descuido, porque na hora que eu falei sobre as mensagens das emoções, eu acho que eu não falei todas, eu só pontuei negativas, emoções negativas. Outra coisa, emoções não são boas, não são ruins. Emoções são. Mas elas podem ser positivas ou negativas. Emoções, eu acabei pontuando mais emoções negativas. As emoções positivas também são úteis e também fazem a mesma função. Sim? Eu tenho uns outros vídeos aí que eu falo. Já vou dizer um, tem um que chama 10% mais feliz. Não sei se vocês já ouviram falar. É um Dan Harris, ele era um jornalista nos Estados Unidos, ele teve um ataque de pânico no ar, ao vivo. E aí é muito engraçado, porque todo mundo vai procurar no YouTube a tal da cena, e assim, se ele não descrevesse o que estava acontecendo com ele, passa até quase batido, ele errou lá umas palavras, mas meio que passa batido. E hoje, o 10% mais feliz é uma
campanha e empresa voltada para ajudar as pessoas com bem-estar. E ele trabalha diretamente com marketing. O livro é muito legal, facinho de ler, e ele fala tanto da história dele quanto as práticas. Se queria dizer uma coisa, eu vou encerrar, né? Porque eu vou ficar com vocês. Não sei se eu entendi bem, mas quando a gente tem uma noção, um sentimento, ele é resultado de um estímulo cerebral. A emoção é um estímulo cerebral, é uma sensação que o seu cérebro tem. Aí você faz uma interpretação dessa emoção, baseada na sua história, nos seus pensamentos, no momento em que você vive, como você está. Como você chama? Anne? Anne, a Anne sentindo essa emoção vai gerar um sentimento. Sentimentos são interpretações subjetivas da emoção. Porque a gente acaba usando emoções que o estímulo cerebral é a emoção, a minha interpretação, assim, a emoção todos nós temos iguais. O sentimento é a variação que a Anne vai dar para essa emoção. Raiva todo mundo sente. Mas a raiva, como é para a Anne, vai ser o seu sentimento. Sempre tem uma causa ali que está pensando que você sentiu aquilo, né? Teoricamente. E aí você trabalha naquilo que você está observando que está causando aquilo. E quando você chega num ponto que você já não sabe por que você está sentindo aquilo ou reagindo daquela forma, você tenta buscar o que fez você chegar naquele extremo, por exemplo, mas você não enxerga nada. Eu acho que é boa a sua pergunta, porque esclarece uma coisa que é assim. Quando você fala, tudo tem uma causa, tudo tem uma causa. Ah, se eu tratar a causa, então eu vou resolver o problema. É aquilo que eu estava falando daquela ideia de que se eu trato o transtorno, o sintoma desaparece. E o que a gente vê é que não necessariamente. Então, por exemplo, uma pessoa foi atacada no meio da noite. E aí a pessoa começa a ter aquelas reações de ansiedade, certo? Ela começa a ter estresse, tal, esse tipo de transtorno de estresse pós-traumático. Eu tenho que ajudar essa pessoa, o fato aconteceu, eu consigo eliminar? Uma estratégia é apagar a memória da pessoa, mas a gente não sabe editar a memória das pessoas do jeito que a gente edita filme do WhatsApp, né? Tem que imputar no negócio. A gente não tem como fazer isso. Eu tenho como eliminar que isso aconteceu na vida da pessoa? Eu não tenho como tirar essa causa dela. Então eu vou trabalhar, talvez, em como ela interpretou tudo isso que aconteceu com ela. Talvez eu vou ensinar estratégias para ela tem que aceitar. E essa parte, para quem tem transtorno de estresse pós-traumático, é a parte mais difícil. Veteranos de guerra. Eles passaram por coisas que nós nunca vamos imaginar. Eles têm que viver essas memórias. Então eu posso ajudar eles a ter estratégias para lidar com essas memórias que vão continuar vindo. Pânico. O que faz pânico ser pânico? É quando eu começo a ter medo de ter medo. Como eu faço medo de ter medo desaparecer? Eu posso tanto ajudar a pessoa a ter estratégias na hora que ela tiver essa crise de pânico, como não piorar a situação, bem como eu posso, talvez, em terapia, trabalhar com ela a interpretação dela, do medo, para, de repente, o medo não fazer mais tanto sentido. Vou dar um exemplo. Eu passei por uma época onde eu acordava no meio da noite achando que eu estava tendo um infarto. Quando você é casado com um cardiologista, você fica achando no meio da noite que você tem um infarto, é super legal para ele. Porque eu ficava acordando ele no meio da noite e pedia para ele ficar checando no coração. Aí um dia ele sentou 3 horas da manhã e falou o seguinte: se deu uma luz, bora conversar, porque não vai dar. Não vai dar porque, assim, claramente você não está tendo um impacto, porque, tipo, faz meses que eu estava passando por isso. Se tivesse que acontecer, já tinha acontecido. E o meu pai impactou. Toda vez que você faz isso, eu fico com medo de perder tudo. Então a gente vai ter que resolver isso. Vai ter terapeuta para terapia. E aí, basicamente, uma das coisas que eu tive que trabalhar com a minha terapeuta foi chegar à conclusão e perceber
Primeiro, aceitar que eu tenho medo de morrer. Eu gosto de viver. Eu não queria que isso terminasse. Mas um dia isso vai terminar. Não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Então eu vou ter que mudar a minha interpretação do que eu faço. Eu posso viver a minha vida constantemente pensando no dia em que minha vida vai acabar, ou eu posso aceitar que minha vida vai acabar e me esforçar para viver a minha vida no momento presente, fazendo tudo. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, assim, não é uma fórmula, porque dependendo da situação de cada um, a gente vai. Para alguns você vai trabalhar na memória, você vai trabalhar no comportamento, você vai trabalhar na interpretação. Eu ainda tenho medo. Eu ainda acordo no meio da noite achando que você morreu. O que funciona para mim, eu gosto de pensar que se eu for, eu amo minha filha, eu adoro cada segundo que eu faço com ela, eu gosto das coisas que eu faço, eu tenho propósito, eu gosto de trabalhar com o que eu gosto, e eu venho todo dia tentando fazer. Se eu tiver que morrer hoje, eu posso ter deixado alguma coisa legal para mim. Chega, tá bom. Muito obrigado, doutor. Bom, gente, uma informação de última hora. Amanhã nós teríamos a nossa palestra sobre prevenção do suicídio infantil aqui no auditório do colégio. Só que foi marcada uma sessão extraordinária do conselho. Então nós temos que transferir lá para a sala do CEA, quarto andar amanhã, mesmo horário, tá bom? E eu gostaria de fazer a entrega do certificado para a doutora Monique. Entretanto, eu queria convidar uma pessoa para entregar esse certificado. É você mesmo. Por favor, entregue o certificado para a doutora Monique. Foi muito legal essa palestra. Eu tentei, no começo da palestra, regular minhas emoções com muito café. Mas depois eu me acalmei e vim. Gente, muito obrigado pela presença, tá bom? E até amanhã na palestra de prevenção do suicídio infantil.